hello from above. Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E como vocês já viram aí no título, eu vou estar contando pra vocês como que eu descobri minha gravidez e contando também como foi a reação da minha família. Antes de começar o vídeo, eu já peço pra vocês se inscreverem no canal, deixa seu like, tá? E não esquece de ativar os sinos de notificações pra quando eu postar vídeo já chegar aí pra vocês. E me siga lá no Instagram que vai estar passando aqui embaixo. Siga a Priscila lá também, que ela vende laços de bebê, tá? De crianças também, né? E então siga ela lá que vai estar passando fotos aí dos laços que ela vende, que é um mais lindo que o outro. Então, gente, caso vocês queiram comprar, é só mandar direct lá pra ela e conversar direito com ela, que ela vai estar falando o preço pra vocês. E etc. Então, chega de enrolação, então bora pro vídeo. Então, gente, assim, mesmo desde o começo, assim que eu comecei a menstruar, né? A minha menstruação sempre foi atrasada. E por isso que eu descobri só com 5 meses, tá? E, gente, aí eu comecei a namorar e tal, e claro que eu comecei a ter relações. E aí a minha menstruação atrasou. E aí eu fiquei nessa de que falei, ah não, minha menstruação sempre foi atrasada, então se esse mês não vir, o mês que vem desce. E aí eu fui nisso, aí mês que vem vinha, eu falava a mesma coisa e não vinha, porque ficava até 4 meses sem vir, gente. Então, eu não me preocupei muito, sabe? E aí foi nisso que foi dando, aí eu fui, ah não, mês que vem desce, mês que vem desce. E minha barriga, ela sempre foi chapada, tá, gente? Eu nunca tive barriga assim, sabe? Sempre foi chapadinha. E começou a crescer, sabe? Mas não dava pra ver que era de gravidez. E sim, eu achava que eu tava engordando só e nunca passava na minha cabeça que era gravidez, porque pra mim só acontecia com os outros. Então eu nunca pensei em gravidez, não. E aí foi dando tempo, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer um teste. E aí eu comprei um teste, meu namorado comprou um teste. E aí eu fiz o teste e deu, na verdade pra mim deu negativo. Porque deu um traço bem escuro, porque tem que dar 2 tracinhos vermelhos. E deu um bem escuro e um bem clarinho que quase não dava pra ver, então pra mim era negativo. E aí eu já fiquei tranquila. Mas e a minha menstruação continuou não descendo. E aí eu já tava com medo de ser cisto no ovário, porque cisto no ovário a menstruação não desce. E eu pesquisei várias coisas no YouTube, gente, eu já tava ficando louca já achando que era isso. E aí eu fui e falei com minha mãe, né, no mesmo dia que eu fiz o teste também, eu falei com ela que eu tinha feito o teste de gravidez, mas que tinha dado negativo, porque a menstruação tinha atrasado, e eu tinha visto no YouTube que poderia ser cisto no ovário. E, gente, se você tiver com dor de cabeça, você pesquisar na internet já fala que é câncer, então tudo na internet é grave, então não acredite em coisa de internet, tá? Antes faz um exame, alguma coisa, pra você não enloucar, igual eu, que eu já tava quase ficando louca. E aí eu fui e falei com ela, né, que eu tinha feito, aí ela já ficou despreocupada também, porque aí ela falou que eu era nova, que pra mim tomar cuidado e tal. E que se eu tivesse grávida, que ia acabar com minha adolescência, né? Porque eu tava estudando e tudo e tal. Aí ela foi falando coisas lá, gente. Mas aí eu falei, como eu já falei, no cisto do ovário. E aí ela foi e já ficou doida também, já falou pro meu pai me levar pra me fazer vaginal pra ver, né, gente? E aí eu fui com minha irmã, meu pai levou eu e minha irmã, ela foi comigo. E aí quando chegou lá, antes de fazer o transvaginal, ele pergunta, né, se namora, se tem relação e tal. Eu falei que namorava, tinha relação. Ele falou, antes disso também de eu falar, eu falei que eu tava com medo de ser cisto no ovário. E ele já olhou pra minha barriga e aí ele já perguntou, né, se eu namorava, já tinha relação. Eu falei que sim. Aí ele falou, essa barriga tá parecendo de gravidez. Aí eu já fiquei assustada, né, porque ele faz mais coisas de gravidez, então, assim, de mulheres grávidas. E aí eu já fiquei preocupada, já me deu um gelo, eu já comecei a tremer, sabe? Mas na minha cabeça, pra mim, não era, não tinha como acontecer comigo, né? Ele falou, pode ir lá, tirar a roupa e tal, porque as meninas que já fez, já sabem como é, né? Aí você fica toda nua, sabe? Aí ele veio, fez o exame, aí antes de ele fazer o transvaginal, como ele já tava vendo a barriga, assim, ele achou que era de gravidez, né? E não só achou como era.
Aí ele já botou a maquininha lá que faz ultrassom. Aí ele, na hora que ele olhou, aí já apareceu lá no ultrassom, tá? Ele falou, você tá grávida de 5 meses e é uma menininha. Aí na hora que ele falou isso, gente, meu mundo desabou, porque eu só tenho 15 anos, na verdade eu tinha 14, né, quando eu descobri. E meu mundo desabou, eu não sabia a reação dos meus pais. Gente, passava, em um minuto passava 1 milhão de coisas na minha cabeça. Eu ficava com medo de muita coisa. Passava muita coisa ruim, gente. É muito ruim a sensação, uma sensação que eu não quero sentir nunca mais. E eu me sentia, sabe, um lixo, gente, porque eu pensava assim que eu ia dar muito desgosto à minha família. Eu só sabia pensar isso, que eu ia ser um desgosto e tal. E eu pensava um monte de coisa, gente. E aí, na hora que ele falou isso, como eu já falei, meu mundo desabou. Minha irmã aqui entrou comigo na sala também. Ela só olhou pra mim e começou a tremer. E ficou assustada, assim como eu. A minha reação, eu não tive reação, sabe? Porque eu fiquei em choque. Eu não tinha como ter reação. Vinha vontade de chorar. Mas aí, ao mesmo tempo, eu não conseguia chorar, sabe? Porque não tem como explicar, gente. E aí, minha irmã falou, meu pai, ele tem problema de pressão, tá? E a gente ficou com medo da reação dele, achando que ele ia me bater ou algo assim, ou passar mal. E aí a gente já falou pro médico lá, pra não falar nada pra ele, que quando chegasse em casa a gente falava, porque ele tinha problema de pressão, né? Aí ele nem deu papel em nada, ele só deu o papel lá com umas vitaminas pra me tomar, porque eu fiquei 5 meses sem tomar vitamina nenhuma. E como eu já falei, gente, eu não sabia porque eu ficava, minha menstruação não desceu, como eu já falei no começo. E aí eu descobri que eu já tava com 5. E aí ele passou as vitaminas no papel e tal. Aí quando a gente saiu da sala, ele perguntou, e aí o que que deu? Porque tava todo mundo com medo de ser isso no ovário, né, gente? Minha família sempre foi preocupada comigo, assim, nessas coisas de doença, assim, sabe? E aí aí a gente saiu da sala, ele perguntou, a gente falou, não, não foi nada não. Na verdade, nem foi eu que falei, foi minha irmã, porque eu não tava conseguindo nem falar, gente, porque eu tava em choque. E eu acho que até ele já desconfiou, porque a gente tava muito assim, sabe? E aí a gente entrou no carro e tal, aí ele perguntou de novo, porque ele viu que a gente tava estranha. Aí ela falou que não deu nada não, que era normal, não sei o que. Tapeou ele lá. Aí a gente já ficou. Aí a gente passou na farmácia e minha irmã só deu o papel pra ele. Ele passou essas coisas, essas vitaminas aí pra ela. E ele também não entende nada de coisa de gravidez, então ele foi na farmácia e comprou, né? E aí, enquanto ele foi na farmácia, eu e minha irmã tava planejando como falar com ele. Aí eu falei, não, deixa eu chegar em casa que a gente fala com ele. A gente não, né? Tu e manhã fala com ele. Nesse tempo todo, só passando coisa na minha cabeça, coisa ruim, que não tem como eu dizer aqui pra vocês o que era. E aí, assim que chegou em casa, ele guardando o carro na garagem, né? Eu e minha irmã já subiu. E a minha mãe perguntou, e aí, o que foi? Aí ela já imaginou coisa ruim, porque pela cara da gente, né? Porque a gente tava muito assustada, muito em choque. E aí, quando a gente foi lá e falou pra ela, ela também ficou do mesmo jeito que a gente. E aí, quando ele subiu, aí assim que eu cheguei, eu já vim por quarto. E minha irmã foi lá pro fundo. E ele foi, né? Que quando ele chegou, ele foi lá pro fundo. E aí ela foi lá e falou. Minha mãe falou que eu tava grávida, mas que não era pra brigar comigo, essas coisas. Que eu namorava e poderia acontecer isso e tal. Você falou um monte de coisa. E, gente, a reação dele na hora mesmo eu não sei, porque eu não tava, tá? Mas assim que ela falou, eu já fui lá atrás pra ver como ele ia ficar. E ele riu pra mim, gente, e falou, eu confio em você. E ele ficou rindo. Então, na hora que ele falou isso, o que foi que deu a vontade de chorar, que aí eu vim pro quarto, porque eu senti um alívio muito grande, gente. Porque eu tava com muito medo da reação dele passar mal, algo assim. Eu tava com muito medo mesmo. E na hora que eu cheguei no quarto, eu chorei. Eu não consegui segurar mais. Que eu chorei porque saiu um peso de mim, um alívio. E aí que foi a hora que minha irmã e minha mãe também veio e falou, não, para de chorar, porque isso passa tudo pro bebê. E foi falando essas coisas, gente. E falou também que a gente vai estar do seu lado e tudo. E foi falando um monte de coisa, que eles não iam me abandonar e tudo isso. E meu maior medo é da minha família, tipo, ter desgosto de mim ou me abandonar, algo assim. Passava essas coisas na minha cabeça.
Mas não, gente, foi tudo completamente diferente do que eu pensava. Minha família sempre me apoiou em tudo. Então eu agradeço muito a Deus pela família que eu tenho, porque não é toda família que é assim não, tá, gente? Não é todo pai que é igual o meu também. Porque por conta do meu namorado no tempo da minha gravidez, assim, na gestação toda, ele era de menor ainda. Ele só tem 17 anos, já só tinha 17 anos, agora ele já é de maior. Então ele tinha que ter uma pessoa de maior comigo, porque eu já era de menor também, né? Aí tinha que ser meu pai. Então ele sempre acompanhou eu em tudo, gente. Os povos até ficava assim impressionado em achar assim meu pai acompanhando, porque tem muitos pais que abandonam, assim, quer botar o filho pra fora e tudo isso. E ele não, ele sempre me apoiou, ele sempre esteve comigo. Ele é uma bestagem com ele, é um fubabão. E todos da minha família, minha mãe, é tudo apegado com ela, gente. Então, a reação da minha família foi essa, gente. Tipo, todo mundo ficou em choque, quem sabia, porque eu era nova e tudo. Mas a nenhum momento ninguém me abandonou, tá? Não me xingou em nada. A reação da minha família foi assim, gente. E eu já vou falar também a reação do meu namorado, que assim que eu cheguei, aí ele perguntou o que deu, né? Porque ele também tava preocupado. Aí ele perguntou no que deu, aí eu falei que eu era gravidez e tal. Aí ele ficou do mesmo jeito que eu, em choque, né? Sem saber o que fazer. Como eu já falei, a gente era novo ainda, de menor ainda, né, gente? A gente tá na fase da adolescência ainda. Mas aí a gente foi se conformando, a gente foi crescendo um amor, assim, que não tem explicação. Como eu vou falar pra vocês que é uma coisa que aconteceu, que na hora meu mundo desabou, assim, que eu não queria, sabe? E agora, eu não tenho explicação, gente, o amor que é. Se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria. E ela sempre foi assim, minha filha, ela sempre foi abençoada por Deus, porque no começo da gravidez eu fiz muitas coisas que não podia. Eu tomava muito antibiótico, porque eu ficava doente e tal, aí eu tomava antibiótico sem saber, porque antibiótico é forte, né, gente? Então, poderia abortar e tudo, e Deus sempre protegeu ela, gente. Eu cheguei até a tomar um remédio de verme que dá nas escolas, e aí eu tomei, e até na hora que a moça entra, ela fala que quem estiver grávida é pra não tomar, né? Porque pode abortar e tal. Mas aí eu tomei, mas não aconteceu nada com ela, graças a Deus. E hoje minha filha é tudo pra mim, gente. Eu não me arrependo de nada de ter feito. Claro que a minha adolescência, né? Não é que eu perdi, mas eu vou deixar de fazer muitas coisas, mas isso não tá me fazendo falta nenhuma. E eu também não tô deixando de seguir minha vida, tanto que eu vou estudar. A minha mãe vai ficar com ela pra mim, eu vou estudar. Eu não falo assim pra vocês, porque tem muitas meninas também que tá grávida assim na adolescente, na adolescência, e quer abortar. E, gente, não faz isso, porque é um ser assim que não tem culpa de nada. Você errou, você fez lá na hora, então você arca com suas consequências, tá? Se você tiver com medo da reação da sua família, não se precipita, igual, tipo, eu ficava com muito medo da reação da minha família, eu pensava muitas coisas, então não pensa assim, tá? Vê a reação da sua família primeiro, porque pode ser totalmente diferente do que você pensa. E é isso, gente, é essa mensagem que eu deixo pra vocês, pras meninas adolescentes que tá grávida, não aborta, tá? O seu filho, quando ele começa a crescer, você sentindo, mexendo na sua barriga e tudo isso, vai ser um amor que você não tem explicação, gente. É um amor que não tem como explicar, gente. É inexplicável o amor que é. Só quem tem filho sabe como é, tá? E tenham gostado. Essa foi a reação da minha família. E eu já vou pedindo também pra vocês, tá? Deixar o like aí. Se inscreve no canal, tá? Não esquece de ativar o sininho de notificações pra todos os vídeos que eu possa chegar pra vocês. Me segue no Instagram, segue a Priscila lá também. E segue minha prima também, que vai estar aqui embaixo também. Instagram dela lá. Ela não tem canal ainda, por enquanto ela posta os vídeos lá no Instagram. Mas assim que ela começar a fazer vídeo no canal dela, eu vou estar colocando aqui embaixo pra vocês, tá bom? Segue a Priscila lá também, tá? Que como eu falei no começo do vídeo, ela vende laços pra bebê, crianças. E é um mais lindo que o outro, a gente vai estar passando foto aqui pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E um beijão e tchau, tchau.